Fala, minha galera do YouTube, fala, minha galera do Spotify, podcast do professor Alan Vinícius, podcast 100% focado em aumento de produtividade e em aumento de performance nos estudos para concursos públicos. Eu sou o prof. Alan Vinícius, Master Coach, especialista em produtividade estudantil e comportamento dos estudantes. Vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos. E hoje eu quero te fazer algumas perguntas diretas. Quais são essas perguntas? Quantas vezes você já disse, depois do almoço eu começo? Quantas vezes você prometeu, segunda-feira eu estudo firme? E quantas vezes você acreditou mais para frente vai ser melhor? Pois é. Só que esse depois, ele nunca chega. E esse mais para frente nunca vem. E aí você percebe que não está parado, que você não está parado, mas sim que está atrasado, que está atrasada e que de repente você não consegue de fato ir para o próximo nível. Guarda essa frase. O depois é uma mentira que você conta para si mesmo, para si mesma. É a tal da procrastinação. Se você está no Spotify, já segue o podcast do Professor Alan, ativa as notificações e deixa as 5 estrelas. Se você está no YouTube, curte esse episódio, se inscreve no canal e ativa as notificações. Lembra, ouvir o podcast é algo que vai lhe levar para o próximo nível. Lembra, o depois é uma mentira que você conta para si mesmo, para si mesma. Então, se você faz isso em pequenas ações, como por exemplo, curtir o episódio, dar as 5 estrelas, se inscrever no podcast, de fato você vai fazer isso com outras circunstâncias da sua vida. O T. Harv Eker, autor best-seller dos Segredos da Mente Milionária, ele diz assim: o jeito que a pessoa faz uma coisa, ela faz todas. Então, se você deixa para depois um pequeno ato que é de clicar e curtir, clicar e se inscrever no podcast, algo que vai mudar a sua vida, vai mudar a sua jornada, você vai fazer isso em outros elementos da sua vida, seja na vida profissional, seja na vida estudantil, seja na vida pessoal. Lembre-se, não deixa para depois, porque até esse gesto simples pode ser a sua primeira vitória de hoje. Não deixe para fazer isso posteriormente. Neste ponto, é fundamental que eu ilustre tudo que a gente está falando aqui no episódio de hoje com a história real, a história de uma coachee. Coachee, para quem não sabe, são aquelas pessoas que passam pelo processo de coaching. Eu sempre irei preservar a identidade da coachee ou do coachee. Por quê? Porque vocês se conhecem, vocês participam de eventos comuns, então, para evitar que exista uma exposição desnecessária. A Renata, ela tinha uma frase que era uma frase de cabeceira. Ela dizia assim: enquanto eu não tiver 4 horas livres, eu não vou nem começar. Esta frase, enquanto eu não tiver 4 horas livres, eu não vou nem começar. Gente, quando você estabelece esta condição para você, isso vai gerar consequências. E não era diferente para Renata. Qual era o grande resultado? Semanas sem abrir o caderno. Ou seja, PDFs baixados, videoaulas já engatilhadas, mas os estudos nunca começavam. Ela esperava o momento perfeito, o cenário ideal, a mesa organizada, o café passado, tudo na mais perfeita ordem. E aí vem a parte mais dolorosa. Quando finalmente tinha o tempo, a mente dela já vinha carregada de culpa, de atrasos
e de frustração. E falei isso aqui em alguns podcasts anteriores. A procrastinação, ela é uma inimiga sorrateira, porque não vem estampada assim, ó, eu procrastino. Não, isso vem sobre várias vestimentas. E uma delas é, não adianta eu não estudar 4 horas, porque senão eu não vou absorver. Ah, não adianta eu não estudar 4 horas, porque senão eu nunca vou conseguir terminar o programa. Você cria elementos para sua mente que são justificativas, que aparentemente são extremamente plausíveis. E era como, no caso da Renata, o estudo já nascesse derrotado, antes mesmo de começar. Até que em uma sessão de mentoria, o que eu disse para a Renata? Que foi a virada de chave. Renata, não é sobre 4 horas perfeitas, é sobre 15 minutos possíveis. Eu vou repetir, Renata, não é sobre 4 horas perfeitas, é sobre 15 minutos possíveis. Naquele dia, ela não estudou o edital inteiro, ela não fez um ciclo completo. Ela simplesmente revisou 2 páginas em 15 minutos. Mas o que que mudou? E o que que foi esse pequeno passo que abriu uma nova rota? A mente, ela tende a colocar tudo, absolutamente tudo no piloto automático. O nosso cérebro funciona desta forma. Então, a partir do momento em que você, por exemplo, vou trazer uma analogia com a outra área, você quer aumentar o nível de leitura, por exemplo, do seu filho, da sua filha, é o seu mesmo. O que você precisa fazer? Não é pegar um dia da semana e ler 50 páginas, 60 páginas de um livro. Se o objetivo é a instalação do hábito, você precisa fazer aquilo de forma repetida, em dias consecutivos. Então é interessante que você coloque o seu filho, a sua filha, por exemplo, ou você, para ler uma página, para ler duas, para ler três. No caso dos estudos, para você estudar os 15 minutos. Você revisou 2 páginas. Só que a sua mente ela começa a ter a instalação do hábito. E a partir daí, o que é que acontece? Os 15 minutos da Renata viraram 30, os 30 minutos viraram 1 hora. E semanas depois, Renata já acumulava mais do que em anos esperando o ideal. Eu não disse em dias, eu não disse em semanas, eu não disse em meses, eu disse em anos. Anos! E sabe qual foi a frase dela para mim? Sabe? Professor, eu percebi que a aprovação não nasce. Olha que frase forte. Professor, eu percebi que a aprovação ela não nasce do ideal. A aprovação nasce do possível. Anota isso, porque talvez você seja, porque talvez seja exatamente como a Renata. Talvez seja exatamente o que você precisa ouvir hoje. Não é sobre o tempo ideal, é sobre o tempo possível, porque a aprovação ela nasce daí. E é exatamente por isso que o método AV4.4 ele funciona, porque os pilares do método sustentam essa mudança de mentalidade. Primeiro, quando a gente fala no primeiro pilar, que é o pilar do planejamento, é um ajuste de uma meta relacionada ao aspecto da sua rotina real e não a ideal, não a que você gostaria, é a que é hoje. Quando eu falo em organização, eu estou transformando grandes blocos de estudo em pequenos blocos. É uma repartição em disciplina, em tema, em subtema. As técnicas de aprendizado eficiente são técnicas que vão permitir que você, com uma linha mais célere, você tenha revisões, você tenha mapas mentais, que você consiga encaixar em 30 minutos, em 1 hora. E tudo isso é sustentado por uma base emocional sólida. É justamente a ideia do substituir a cobrança pelo orgulho de cada pequena vitória. Algumas pessoas dizem assim para mim, professor, mas eu não consegui cumprir a meta toda hoje, mas você cumpriu uma parte dela. Guarda isso. O feito hoje vence o perfeito amanhã. Esta é a essência.
E eu vou repetir aqui um protocolo que eu estabeleci que funcionou para muitos estudantes, e por isso eu quero trazer aqui para você, que talvez ainda não tenha colocado em prática. É o protocolo dos 15 minutos. Eu quero que você aplique ainda hoje esse protocolo. E o que precisa estar claro para você? Primeiro, pare e reconheça antes de dizer amanhã eu faço. Então, pare e reconheça. Antes de dizer amanhã eu faço, diga a si mesmo: se eu não começar agora, vou me arrepender depois. Então, vamos só para deixar bem claro. Substitua o eu, amanhã eu faço, por se eu não começar agora, vou me arrepender depois. Segundo, escolha uma tarefa simples. Exemplo, revisão é uma tarefa muito bacana de ser feita, porque certamente você já construiu algo no seu caderno. Então, revisar o que você estudou ontem, a RP24 no meu método, ou resolver 5 questões, ou de fato assistir a uma videoaula, que aí em regra já tem uma linha dos 30 minutos, vai possibilitar que você entenda, a sua mente entenda que você saiu da inércia, que você deu o primeiro passo. Aqui eu estou falando, eu estou trazendo para você não fazer agora algo complexo, apenas algo que você possa fazer em 15 ou em 30 minutos. 15 minutos você vai conseguir, por exemplo, fazer a revisão. E o que você vai precisar fazer dentro desse protocolo? Registrar a microvitória. Escreva no seu caderno, no seu planner, no seu post-it, em uma cartolina para você colocar na frente da sua cama. Hoje, mesmo sem tempo, eu estudei 15 minutos. Essa frase ela parece pequena, mas ela tem um poder enorme. Ela cria um hábito no seu cérebro. Ela gera retirada da inércia e ela vai criar a constância necessária. A constância é o caminho da aprovação. Entenda isso. Constância é o caminho da aprovação. E é exatamente aí eu quero que você guarde essa frase como um mantra. O feito de hoje é a vitória que o amanhã agradece. Entenda isso. O feito de hoje é a vitória que o amanhã agradece. Então me responda, qual a tarefa mínima que você pode fazer em 15 minutos ou em 30 minutos ainda hoje? Escreve, faz, registra. É escrever a tarefa, é fazer a tarefa, é registrar que fez. Lembra ainda do seguinte, que certamente você lembrou de alguém ao ouvir os trechos deste episódio. Então, compartilhe este episódio com aquele amigo, com aquela amiga, ou com aquela pessoa que vive dizendo, depois eu começo. Pode ser exatamente o empurrão que esta pessoa precisa para mudar a rota. E se você que me ouviu até aqui quer transformar esse protocolo simples em um plano de estudos estruturado, personalizado, de acordo com a sua rotina, fala comigo, manda mensagem no WhatsApp 719-9381-1035 ou no direct no meu Instagram dizendo, professor, preciso de ajuda, preciso da estruturação dos meus estudos. Um grande abraço, estamos juntos e até o episódio de número 299. Até lá, valeu, grande abraço.